Amigos do canal FM, vamos à segunda etapa de movimento circular uniforme. Hoje a etapa mais importante é a parte 2 da aula, que é a transmissão de movimento no movimento circular uniforme. E aí, amor de minha vida, eu já trouxe algo que você conhece muito bem, que é a sua bicicletinha. Olha lá. Olha essa bicicletinha, não é uma bicicletinha de marcha, tá? Justamente para você entender que uma vez que você dá uma pedalada nessa coroa aqui, ó, você pedala, naturalmente através dessa corrente, o movimento vai ser transmitido para a catraca traseira. E isso é transmissão de movimento no movimento circular. E é a parte que mais cai desse assunto, com total certeza. Então fica ligado, transmissão de movimento é o point da nossa aula. Eu estou trazendo para você aqui dois sistemas que são equivalentes e que aparecem com bastante frequência no vestibular. Horrível piada. Preste atenção. O primeiro esquema é o esquema da sua bicicleta. Se você fizer a coroa girar num determinado sentido, a catraca traseira também gira no mesmo sentido. Naturalmente, porque eles estão associados através de uma corrente, de uma correia, seja lá o que for, de uma fita. E quando você tem um sistema de engrenagem em que você encosta uma engrenagem na outra, a única coisa que muda é que elas giram em sentidos opostos. Só isso. Mas o que eu disser para uma está valendo também para a outra. Por exemplo, por intuição, eu sei que quem tem o menor raio gira mais rápido, ou seja, dá o maior número de voltas. Vai dizer que por intuição você não chega à conclusão que o pequenininho gira muito para acompanhar o grandão. Gira bastante. Então, combina comigo. Quem tem o menor raio dá o maior número de voltas. Ou seja, tem a maior frequência. Ou seja, tem a maior velocidade angular. E o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que vale para esse, vale também para esse, ok? Isso tudo aqui vale para os dois. Tanto contato, quanto corrente, quanto correia. Eu vou te dar alguns exemplos. Por quê? Questões desse tipo são fazíveis de cabeça. Preste atenção. Pega esse primeiro sistema aqui, esse primeiro exemplinho, que fala de duas coroas, uma traseira e uma dianteira ligadas por uma correia. Eu vou inventar alguns valores aqui. Preste atenção. Eu acho que esse raio 2, só como exemplo, ele vale 15 centímetros. E que o raio 1 vale 5 centímetros. Se a frequência do raio da frente for de, sei lá, 10 Hz, qual vai ser a frequência do traseiro? Olha só, errei aqui, ó, 2 e 2. Se a frequência 2 for 10 Hz, qual vai ser a frequência 1? Quanto vai ser a frequência 1? Vamos fazer de cabeça? Olha só. Você sabe que o raio 1 é 1/3 do raio 2. 5, 15. Isso aqui é 1/3. Só que quem tem menor raio gira mais rápido, tem a maior frequência. Por esse motivo, a frequência 1 ela é 3 vezes a frequência 2. Olha só. O raio é 1/3. Então a frequência é o inverso. É 3. Nesse caso, a frequência 1 vai ser 3 vezes 10. Ou seja, a frequência 1 vai ser igual a 30 Hz. Tio, não entendi. Repete. Não, eu vou fazer uma questão contigo, mais uma vez, para fixar. Num sisteminha agora que eu falei que é equivalente. Não estou mudando nada, é equivalente. O pau que dá em Chico dá em Francisco. Lembra? Olha só. Peguei agora por contato. Imagine, é só um exemplo. Imagine que esse raio de B seja de, sei lá, 3 centímetros. E que esse raio de A seja de 12 centímetros. Fala comigo. Se a velocidade angular de B for 40 radianos por segundo, qual vai ser a velocidade angular de A? Pessoal, mais uma vez, quem tem o menor raio gira mais rápido, dá maior número de voltas, apresenta maior frequência, apresenta maior velocidade angular. Muda. Quem tem o maior raio apresenta menor frequência, menor velocidade angular. Se você reparar, o raio de A ele é 4 vezes o raio de B. Por quê? Olha só, 12, 3, 12, 3. 12 não é 4 vezes maior que 3? Então, agora inverte. A frequência de A
é 1/4 da frequência de B. Mas a questão não fala de frequência, fala de velocidade angular. Então, nesse caso, a velocidade angular de A é igual a 1/4 da velocidade angular de B. Nesse caso, a velocidade angular de A é 1/4 de 40, que foi o nosso exemplo criado. E 1/4 de 40 dá quanto, bebê? Dá 10 radianos por segundo. Fechado? Tudo bem? Dúvidas? Continua. E agora, the last exemplo, eu juro, é o último exemplo. Voltei ao sistema de Correia. Olha só. Imagine que o raio 1 agora valha 2,14 e que a frequência 1 seja 3,27 Hz. Vou botar a unidade ali, centímetros. E que aqui o raio 2 valha 8,45 centímetros. E a frequência 2 é o que você queira calcular. Quanto vale a frequência 2? Sai de cabeça, rápido! Não sabe, né? Você não sabe a proporção entre os raios, né? Quantas vezes maior, quantas vezes menor, não sabe, né? Então, não tem problema. Você pode mandar ali uma regra de 3, inversa. Porque quem tem maior raio tem a menor frequência. Cuidado. Ou então você admite que está todo mundo aqui girando junto. Se está todo mundo girando junto, é porque as duas velocidades lineares são exatamente iguais. Um não se distancia do outro. Não se distancia. Então a velocidade linear do primeiro tem que ser igual à velocidade linear do segundo. Só que você viu na videoaula anterior, a velocidade linear ou é 2πr sobre t, ou então é 2πr vezes f. Poxa, então tá morta a galinha, olha lá. Velocidade 1 é 2πr1 f1. E a velocidade 2 é 2πr2 f2. Vou cortar o 2π e vou chegar à formulinha que eu quero. Cortei o 2π, então vai ficar R1 F1 é igual a R2 vezes F2. Ah, vale para velocidade angular também, hein? Você pode escrever, R1 ômega 1 é igual a R2 ômega 2. Também dá certo. É a mesma coisa. Sovaco e axila. É a mesma ideia. A mesma coisa não. É a mesma ideia. Tá bom? É a mesma proporção. Maravilha. Então, se você não enxergar a relação entre os raios, você vai usar o quê? Vai usar R1 F1, R2 F2, ou R1 ômega 1 igual a... Ok? Generalizando, preste atenção. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que vale para o primeiro, vale para o segundo. O que vale para o primeiro, menor raio, está associado à maior frequência, está associado à maior velocidade angular. Se você não enxergar a relação entre os raios, não tem problema. R1, F1 igual a R2, F2. Ou se quiser falar de ômega, R1, ômega 1 é igual a R2 vezes ômega 2. Esse é o resumão geral. Mas tem que tomar cuidado porque há alguns sisteminhas aqui em que você tem a transmissão de movimento através de um eixo. Isso aqui é um tanto lógico, eu não sei se eu precisaria te falar isso. Imagine que essas duas catracas estejam ligadas pelo mesmo eixo. Poxa vida, se esse eixo aqui girar com uma determinada velocidade angular, essa catraca grandona gira, essa também, só que giram juntas. Então nesse caso aqui não tem aumento de frequência ou redução de frequência. Estão no mesmo eixo. Então as frequências aqui, se eu chamar isso de A e isso aqui de B, a frequência de A tem que ser igual à frequência de B. Sabia que isso já caiu no Enem? Caiu com uma questão de ponteiro de relógio. Eu vou resolver para você. Olha só. Olha como que essa questãozinha caiu no Enem. Eu não sei qual é o ano não, mas eu sei que isso aqui é de Enem. Tem que pesquisar aí depois, ver aí depois. Fala que a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado na imagem a seguir. Com base na figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar.
A frequência do motor é de 18 RPM, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro seguinte. Meu Deus do céu, o que ele está falando? O número de dente 24, 72, blá 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 blá. As engrenagens aqui, olha que confusão. Ele fala o seguinte: a frequência do giro do ponteiro em RPM é quanto? Olha o que ele está falando. Ele está falando que o motor, que é esse cara aqui, gira com uma frequência FM. Frequência do motor não é do canal FM, é frequência do motor, 18 RPM. E ele quer saber qual é a frequência FP, que é a frequência do ponteiro, tá? Mas vamos devagar. Deixa eu ampliar essa figura para tu. Isso aqui é o resumão de tudo que nós conversamos até agora. Preste atenção. Eu vou falar que o número de dentes ele é diretamente proporcional ao raio. Então vamos lá. Naturalmente a maior engrenagem é a engrenagem D. Beleza, guarda essa informação. O motor está aqui. Esse motor tem frequência F, 18 RPM. Qual seria a frequência então da engrenagem A? Cara, a engrenagem a frequência da engrenagem A tem que ser a mesma frequência do motor, 18 RPM, porque nós acabamos de falar que os dois estão ligados ao mesmo eixo. Se é o mesmo eixo, é a mesma frequência, ok? Eu vou fazer contigo então a segunda passagem. Como assim segunda passagem? A passagem de A, da engrenagem A, até a engrenagem B. Amor de minha vida, a engrenagem A e a engrenagem B estão em contato. Lembra que a engrenagem B é maior. Olha só, o raio de B é maior do que o raio de A. Quanto maior? Deixa eu ver. B, A. B tem 72 dentes. E o A tem 24. Daqui para cá, 3 vezes maior. Então eu sei que o raio de B ele é igual a 3 vezes o raio de A. Isso implica numa frequência de B o inverso, 1/3 da frequência de A. Ou seja, a frequência de B tem que ser igual a 1/3 de 18. 1/3 de 18, a frequência de B é igual a 6 RPM. Beleza. Vou fazer uma outra passagem. Vou fazer a passagem de B para C. Cuidado que de B para C, de B para C, de B para C é o mesmo eixo. Se é o mesmo eixo, a frequência é a mesma. A frequência de B tem que ser igual à frequência de C. Ou seja, a frequência de C também vai ser 6 RPM. Belezura? E aí eu vou dar mais um passo. Qual é o outro passo? Eu vou passar de C para D. C e D estão de novo em contato. Se estão em contato, olha lá. D é maior. Se D é maior, o raio de D é maior que o raio de C. Em particular, deixa eu ver, CD, 3 vezes maior. Então eu digo que o raio de D ele é 3 vezes o raio de C. Naturalmente a frequência é o inverso. A frequência de D, então, é 1/3 da frequência de C. Mais uma vez, a frequência de D é 1/3 da frequência de C, que vale 6. C de 6. Nossa, que horrível. Isso aqui vai dar uma frequência de D igual a 2 RPM. Eu acho que eu matei a questão. Porque D e o ponteiro estão associados ao mesmo eixo. Se é o mesmo eixo, a frequência do ponteiro também vai ser de 2 RPM. Eu acho que dá para marcar. Vamos dar uma marcadinha? Vamos. A frequência do ponteiro vai ser igual a 2, letra B. Fechou. Tranquilex. Bora? Partiu? Mais uma questãozinha? Vamos. Dormido. Acorda e. Também de Enem 2013. Olha só. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Olha só, possua menor velocidade linear. A serra tem que se deslocar devagar para não machucar ninguém. Então tem que ter a menor velocidade linear. Olha isso, olha o perigo. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Ele deve optar pela montagem P ou pela montagem Q? Vamos ver. Qual é o objetivo principal mesmo? É fazer com que a serra gire devagar, né? Então, preste atenção. Se a serra vai girar devagar, olha
a montagem P. O motor tem um giro que é um giro fixo. O motor gira sempre na mesma frequência, tanto na montagem P quanto na montagem Q. A diferença é que no primeiro caso a correia está ligada a uma polia pequena. E aqui há uma polia grandona que é a polia 3 no segundo esquema. Peraí. Quem tem maior raio apresenta a menor frequência, né? Então se eu aumentar muito o raio, a frequência fica muito menor, né? Ah, então peraí. É muito mais vantagem para a serra girar devagar que a frequência seja muito baixa, a frequência de rotação desse eixo seja baixinha. Então o que eu faço? Eu opto pela maior polia, porque se o raio for grandão, a frequência de rotação daquele eixo é lento, e a fita gira devagar. Então eu opto pela montagem que, nesse caso, a serra vai girar mais devagar. Qual é a justificativa? Deixa eu ver. Eu sei que tem que ser a montagem Q, P não e Q sim. Vamos ver a letra A. Q. Pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. 1 e 3. 1 e 3. Beleza, velocidade linear igual, que é aquela associação por correia que nós vimos no início da aula. Maravilha. E deixa eu ver. Iguais. E a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Lindo. A resposta é a letra A. Ok? Dúvidas? Vamos a The Last of the Day, a última do dia, Enem antiga demais, mas é só para fazer calcinha, preste atenção. Enem, quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, com batata e maionese, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr. Tu nem sabia disso, né? Onde π vale 3. Guarda a informação. π vale 3, moleque. π vale 3. Vamos isolar a bicicletinha, vamos. Já isolei a bicicletinha para você. Olha só. Eu quero saber quanto que essa bicicleta vai se deslocar. Qual é o deslocamento dela quando você der uma pedalada. Eu entendo que uma pedalada significa uma volta. Então, peraí, para. Se você der aqui uma volta, filho, a coroinha traseira vai dar quantas voltas? Sei lá, 10, 30, 10, 30, 10. 10 é um terço de 30? É. Então, nesse caso, se o da frente der uma volta, essa coroinha vai dar 3 voltas, o triplo, já que o raio é um terço. Mas cuidado, o meu interesse é na roda traseira, porque é a roda traseira que está em contato com o chão. Nesse caso, a roda traseira está ligada ao mesmo eixo da coroinha traseira. Isso significa, então, que eles dão o mesmo número de voltas, tem a mesma frequência, dão o mesmo número de voltas. Então, se você olhar para a roda traseira, ela também vai dar 3 voltas. Ah, maneiro! E quanto ela anda com 3 voltas? Eu não sei. Eu sei que se fosse uma volta, ela andaria 2πr, porque é o comprimento dela, contato com o chão. Ah, mas são 3 voltas. Então, se são 3 voltas, são 3 vezes 2πr. 3 vezes 2πr, na verdade, equivale a 6πr. Peraí. Eu estou te dizendo que o deslocamento é 6πr. Você tem o valor de π? Tem. Ah, tem? Então vale 3. E o raio? É o raio da roda traseira? Cuidado! Bem. Isso aqui é o diâmetro. Lembra que o raio é a metade. O raio dela vai ser 40 centímetros, que é 0,4 metro. E eu jogo lá alimentando a equation, 0,4. Vai ficar um deslocamento, 6 vezes 3, 18, 7,2 metros, que é a resposta. Dá uma marcadinha, dá. Ah, é a última. Dá uma marcadinha. Vai lá, olha, 7,2, letra C. Ok? Letra C. Ficamos por aqui. Não ficamos por aqui. Não vou te liberar enquanto você não se inscrever no canal. Tá bom, já se inscreveu. Não vou te liberar se você não der joinha. Não vou te liberar se você não ativar o sininho. Agora compartilha, vai. Beijo do gordo, até a próxima videoaula ridícula. Não sei por que faço essas coisas.